Olá, amigo prevencionista. Vamos seguir aqui com a nossa série de vídeos comentando as NRs. Nós estamos na NR4, a norma que trata sobre o SESMIT, o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Hoje nós veremos as modalidades do SESMIT, os tipos de SESMIT possíveis de acordo com a NR4. Eu já adianto que são 3 tipos. Nós temos o SESMIT individualizado, o SESMIT regional e o SESMIT estadual. Então vamos entender nesse vídeo quando aplicar cada tipo de SESMIT de acordo com a NR4. Então vamos lá, a NR4 diz assim, ó, modalidades do SESMIT, item 4.4. O SESMIT, independentemente da sua modalidade, deve atender estabelecimentos da mesma unidade da federação. Então, o SESMIT ele tem que ser dimensionado para estabelecimentos dentro do mesmo estado. Então, se a organização tem estabelecimentos, né, ela tem, por exemplo, uma fábrica no estado de São Paulo e outra na Bahia, cada unidade, cada estabelecimento, por estar em estados diferentes, deve ter o seu SESMIT. Eu não posso, né, considerar o SESMIT de uma unidade, de um estabelecimento em um estado, né, considerar o atendimento para a empresa no outro estado, tá bom? Então, cada estado tem o seu SESMIT, independentemente do tipo de SESMIT. Se ele vai ser individual, regional ou regionalizado, né, ou estadual. Mas veja que a norma ela coloca aqui um item, né, que a gente tem que ter atenção, o item 4.4.5. Então vamos descer nesse item e ele diz assim, ó, uma ou mais organizações de mesma atividade econômica. Então essa empresa tem diferentes estabelecimentos, né, e elas têm a mesma atividade econômica. E elas devem estar localizadas em um mesmo município ou municípios limítrofes. Então, essa é a exceção que é dada no item anterior. Então, se eu tiver estabelecimentos em estados diferentes, mas em municípios limítrofes, você pode ter um SESMIT compartilhado. Né? Para esse SESMIT compartilhado, soma-se o número de trabalhadores e considera-se o KENAI, seja o KENAI da atividade principal ou da atividade preponderante, que vai gerar o maior grau de risco. Então, é possível compartilhar o SESMIT nessa condição, tá? Diferentes estados, mais municípios limítrofes, municípios que fazem divisa, né? Então, por exemplo, eu tenho uma unidade, um estabelecimento na cidade de Queluz, no estado de São Paulo, que faz divisa com o Rio de Janeiro, a cidade de Resende. Então, cada estabelecimento, né, em estados diferentes, mas nessas cidades que são limítrofes, elas podem ter o SESMIT compartilhado, tá bom? Então, essa é a exceção trazida aqui por esse item, o item 4.4.5, tá? Vamos agora ver as modalidades, né, diferentes modalidades do SESMIT. Primeiro, vamos ver o SESMIT individual. Então, a organização deve constituir SESMIT individual quando possuir estabelecimentos enquadrados no anexo 2 dessa norma. O SESMIT individual é aquele comum. Então, eu tenho um estabelecimento, vou fazer o dimensionamento para aquele estabelecimento, considerando o número total de trabalhadores e a atividade econômica, que vai gerar um maior grau de risco, mais uma vez, seja ela principal ou preponderante. Lembrando que eu tenho um vídeo já comentando esse item da NR4. Então, se você não se ligou nessa novidade que surgiu aí na revisão da NR4, né, fica atento, dá uma olhada aí no canal e acompanhe esse vídeo, tá bom? Onde eu explico qual KENAI você vai utilizar para dimensionar o SESMIT, tá bom? Então, o SESMIT individual é o SESMIT comum, né, para um estabelecimento, você faz esse dimensionamento conforme o anexo 2 da NR4, tá? Próximo, a organização deve constituir SESMIT regionalizado, agora é um outro tipo, quando possuir estabelecimentos que se enquadrem no anexo 2, e daí ela vai ter outro estabelecimento que não se enquadre nesse anexo, devendo primeiro estender assistência em segurança e saúde para o estabelecimento menor.
Então, nesse caso, eu vou ter uma empresa, né, com 2 estabelecimentos ali, né. Então, uma delas dá dimensionamento no anexo 2, então é como se eu fizesse ali um SESMIT individualizado para essa empresa, mas ela tem uma outra unidade, um outro estabelecimento dentro do mesmo estado que não dá dimensionamento no anexo 2. Então, quando não dá, para as empresas de grau de risco 1 e 2, para eu ter um SESMIT, dimensionar um SESMIT ali, eu preciso ter mais de 501 trabalhadores. Para a empresa de grau de risco 3, ela tem que ter mais de 101 trabalhadores para ter SESMIT. E para a empresa de grau de risco 4, ela precisa ter mais de 50 trabalhadores. Então, se eu tenho 2 estabelecimentos, um dá enquadramento, eu tenho o número de trabalhadores e consigo dimensionar no anexo 2. E eu tenho um segundo estabelecimento que não se enquadra no anexo 2, não dá dimensionamento, eu não tenho trabalhadores suficientes para dar esse dimensionamento, eu posso fazer o SESMIT regionalizado, tá? Então, como eu vou fazer isso? Eu vou considerar a somatória total de trabalhadores, né? Agora seguindo o item 4.3 aqui. Então, vai considerar o somatório de trabalhadores atendidos nesse dimensionamento e a atividade econômica que gera o maior grau de risco. Tá bom? Então, é isso, é simples. Esse é o SESMIT regionalizado. Beleza? Então, 2 estabelecimentos ou mais, e você vai considerar ali a somatória do número de trabalhadores, lembrando que você tem um estabelecimento principal e você vai dimensionar para esse estabelecimento principal. E os menores, né, entram, o atendimento do SESMIT entra nesse estabelecimento principal, né, contribuindo com o número de trabalhadores, tá? Então, isso pode fazer você aumentar o seu SESMIT. Então, você tem a unidade ali com o maior número de funcionários, né, está em torno ali de 501, né, grau de risco 3. Então, você já vai ter ali profissional SESMIT, tá? E daí você tem esses outros estabelecimentos menores que não dão enquadramento, mas, por exemplo, são grau de risco 3 também, e tem 50 trabalhadores, pô, 50 trabalhadores, né, é um número importante. Então, você vai somando esses trabalhadores e você pode, com isso, ter um aumento no número do SESMIT, de profissionais no SESMIT, tá? Continuando, ó, vendo mais de um estabelecimento que se enquadra no anexo 2, a empresa pode constituir mais de um SESMIT regionalizado. Então, se eu tenho mais de uma unidade que dá dimensionamento, eu posso ir agrupando os trabalhadores daquelas que não dão dimensionamento e tendo mais de um SESMIT regionalizado. Então, pode ser assim, então, eu tenho 2 fábricas, cada fábrica vai atender, né, 3 estabelecimentos mais próximos de cada uma ali, né? Então é possível fazer dessa forma, beleza? O próximo SESMIT é o estadual. Então a organização deve constituir um SESMIT estadual quando o somatório de trabalhadores de todos os estabelecimentos na mesma unidade de federação, no mesmo estado, alcance os limites previstos no anexo 2, desde que nenhum estabelecimento individualmente se enquadre. Então, o que significa isso? O SESMIT estadual. Eu vou pegar todos os estabelecimentos dentro do mesmo estado, eu vou somar o número de trabalhadores, né, desses estabelecimentos. Por exemplo, uma franquia. Então, uma empresa tem diversos estabelecimentos com um número pequeno de trabalhadores, né, franquias pequenas ali de 2 ou 3 trabalhadores. Essa empresa, ela vai, para constituir SESMIT estadual, ela vai somar o número de trabalhadores dentro desse estado e se a partir dessa somatória eu tiver necessidade de mencionar no anexo 2, eu monto um SESMIT estadual, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho, sei lá, 50 estabelecimentos né, espalhados pelo estado de São Paulo. Somando esses 50 estabelecimentos no estado de São Paulo, eu vou ter ali 150 trabalhadores e um estabelecimento grau de risco 3. Então, a partir da somatória do número de trabalhadores, eu caí no dimensionamento do anexo 2. Agora, se eu considerar todos os estabelecimentos individualmente, nenhum deles me dá dimensionamento. Então, esse é um critério importante. Nenhum deles pode dar dimensionamento, porque se der, o que a gente teria ali não é um SESMIT mais estadual, é um SESMIT regionalizado, né?
Lembra que no regionalizado, um estabelecimento vai dar dimensionamento e a partir desse estabelecimento maior, você vai dar assistência para os outros, somando o número de trabalhadores dos menores. Agora, aqui no estadual, eu não tenho isso, não tenho estabelecimento maior. Todos são pequenos e somando todos os pequenos, se der dimensionamento, aí você dimensiona o SESMIT, considera esse SESMIT estadual. Beleza? Pessoal, então essas são as três modalidades de SESMIT individual, que é o mais comum, que a gente provavelmente, os profissionais, os colegas da área estão mais habituados a dimensionar, né? Nós temos o SESMIT agora regionalizado e o SESMIT estadual. Pessoal, minha opinião, eu acredito que ficou muito bom assim, com essas três modalidades. Garante que estabelecimentos menores sejam atendidos de uma forma mais clara, né, e com o respaldo da norma, né, que nós tínhamos antes, para alguns estabelecimentos, era uma condição, né, de não ter ali uma assistência de um profissional do SESMIT. Então, com isso, eu acredito que pequenos estabelecimentos, né, poderão ser atendidos, né, criou uma abrangência maior para esses pequenos estabelecimentos. Beleza? Mas deixa aí a sua opinião nos comentários, coloque se você concorda com isso. E eu gostaria de saber, se você atua dentro de um SESMIT regionalizado ou estadual, quais são as suas experiências, né, com esse tipo de SESMIT? Compartilha conosco aqui, com certeza vai ser muito interessante, né, entender como é a sua rotina trabalhando em um SESMIT com essa característica. Beleza? Agradeço a todos pela atenção. Não esqueça de curtir o vídeo se você gostou. Né? Ative as notificações para receber os novos vídeos que eu vou postar aqui no canal. E se não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo.